Graça e paz, meninas. Boa tarde. Eu louvo a Deus por mais esse momento, pela permissão de Deus de estarmos aqui vivos e poder ministrar na vida de vocês, ainda que eu não seja nada e a misericórdia dele que seja sobre a minha vida, por isso eu podia eu ter repetido isso muitas vezes, mas é a realidade. Nós somos pó e barro e o Senhor que é misericordioso conosco. E que essa mensagem venha falar ao coração de vocês, que o Espírito Santo guie toda a compreensão e que a vontade de Deus seja feita em nosso meio. E a mensagem que eu venho trazer hoje está lá em Hebreus 11, versículo 1, 2 e 3, que vai dizer assim: Ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas não vistas, porque por ela os antigos obtiveram bom testemunho. Através da fé entendemos que os mundos foram moldados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que apareceram. E eu estava hoje conversando com um amigo é, em Cristo também, um irmão em Cristo, e a gente estava falando sobre essas questões, a gente estava conversando sobre a Bíblia, em relação a algumas outras coisas, e veio lá um pedaço de uma passagem. Na hora a gente estava conversando, aí eu lembrei da passagem e falei com ele. Quando Pedro estava no barco, que Pedro e os irmãos estavam no barco, e aí Jesus vinha nas águas e eles acharam que era um fantasma. Eu não lembro, eu acho que eu já ministrei através até dessa mensagem. Mas Deus é tão maravilhoso que ele me levou a lembrar desse pedaço de novo. E Jesus estava vindo, eles acharam que era um fantasma. Só que Pedro reconheceu que era Jesus. E aí Pedro fala bem assim: Se és tu, Senhor, faz-me ir até ti. Aí Jesus fala para ele vir. E aí quando ele começa a andar nas águas, ele olha para os lados. E aí ele vê o vento ao mar, e aí ele se desatenta. Aí a gente estava conversando acerca de que ele estava passando um momento complicado, e aí eu tava falando em relação a isso mesmo, que é, às vezes a gente está olhando para as coisas que estão ao nosso redor e tiramos o foco de Cristo, e aí essas coisas nos abalam. Mas o ponto que eu quero trazer é em relação à fé que Pedro teve naquele momento, que o fez um andar sobre as águas. Que da mesma forma Jesus estava andando. Né? E o que a gente tem passado muito nesses dias são ventos em nossas vidas. Ventos tão complicados, tão assustadores, que até muitas das vezes abalam a nossa fé. Que muitas das vezes ele vem através na saúde, às vezes vem na forma financeira, às vezes vem na forma de uma destruição no relacionamento, entre outras coisas. Então, aí nesses pontos, muitas das vezes a gente é abalado na nossa fé, nos nossos momentos de comunhão com o Senhor e muitas coisas em nossas vidas. Mas o ponto que eu quero trazer para vocês é que vocês não esqueçam quem é o seu Salvador, aquele que está no seu barco, aqueles que te chamam pelo seu nome, aquele que está na sua vida e te fortalece todos os dias, aquele que permite você levantar a cada manhã e poder lutar por você, pelas coisas que você quer, ou pelo seu familiar, ou coisas do tipo. Então que você não esqueça do Salvador, que você não esqueça que Cristo está contigo e que você venha encher da palavra de Deus. Porque a palavra mesmo diz que pela palavra que nos traz fé. Eu esqueci o versículo aqui agora, só que eu vou procurar aqui rapidinho para trazer a vocês. Agora eu não estou encontrando aqui não, mas tá lá nos versículos, se eu não me engano, que está no livro de Mateus, que vai falar que a palavra de Deus que nos traz fé. Vou buscar o versículo que fala, tá lá em Romanos 10, no versículo 17. Assim então a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Por isso, que vocês venham se encher da mensagem de Deus, da palavra de Deus,
para que isso venha lhes edificar na fé de vocês, que vocês venham ter uma fé, assim como Jesus disse em questão à figueira, que a figueira secou, e ele disse da mesma maneira que a gente olhar para esse monte e dizer, se atira no mar e ele se atirar. Então que essa fé venha ser edificada na vida de vocês, não percam a fé, através da palavra vocês vão se encher. Lá 3 versículos que vão dizer acerca de pessoas que estavam doentes, que foram curadas por Cristo e através dos discípulos também, pelo nome de Jesus. Tantas pessoas paralíticas, cegas, coxas, com enfermidades, assim como a mulher do fluxo de sangue. Então, aquilo não ficou no passado, aquilo não é uma mensagem que é antiga, porque Paulo mesmo vai dizer que tudo que foi escrito para o nosso ensino. Então, da mesma maneira, Deus pode fazer isto hoje. Deus pode curar o seu filho de uma doença, Deus pode curar o seu parente, Deus pode curar o seu irmão, Deus pode curar até você mesmo. Se tem um câncer, se tem uma gastrite, uma úlcera, um câncer de mama, ou qualquer outro tipo de doença, Deus pode trazer a cura. Assim como diz lá em Isaías, que pelas pisaduras deles nós somos sarados. Então nenhuma enfermidade é para possuir nós hoje. Então que vocês venham exercer a fé na vida de vocês e através da vida de vocês também nas famílias, nos seus, nas suas famílias, no seu parente, no seu irmão, naquela pessoa tão querida na sua vida. Que esta mensagem venha falar ao coração de vocês, que o Espírito Santo te guie mais compreensão daquilo que eu trouxe. Que Jesus seja com vocês em todos os seus dias da vida de vocês e que o Senhor vos abençoe a cada um de vocês. Assim eu vou orar agora pela vida de vocês. Senhor Deus, grandioso, justo, fiel e poderoso, Pai. Deus, mais um momento eu estou aqui, Senhor, em Tua santa presença, Pai, a interceder, pedir e orar pelos nossos irmãos, Pai, nossas irmãs aqui do grupo, Senhor. E o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor conhece o coração de cada uma delas, o Senhor que faz conforme a Tua vontade, Senhor. E assim, Senhor, a mensagem de hoje foi sobre fé, Pai. E a gente está nesse propósito desses 7 dias, Pai, que nós e nossa casa serviremos ao Senhor, Deus. E em muitos momentos, Senhor, os ventos vêm dentro da nossa própria casa, Pai, abalando a nossa fé, abalando em nossos pensamentos e em nosso coração e tirando, Senhor, a verdade da palavra de nós, Pai. Mas que nada disso venha abalar a nossa fé, Senhor, e sim venha nos fortalecer em tudo que a gente venha fazer, Pai. Que o Senhor tem colocado as armas em nossas mãos, Senhor, e que assim a gente venha usar, Pai, em nome de Jesus, que venhamos usar com coragem, que o Senhor nos deu um espírito de ousadia, não de medo, um espírito de coragem. Então que assim, com a autoridade que o Senhor nos deu, Senhor, venhamos repreender, venhamos pedir cura, venhamos pedir a provisão em todos os pontos que necessitamos, Pai. E que a fé seja exercida na vida de cada uma delas, Pai. Visita o coração de cada irmã do grupo, Senhor, das intercessoras, Pai. Visita o nosso irmão Ricardo, Senhor, lá no Alcoitão, Senhor, que o Senhor venha visitar ele, Senhor, e que o Senhor venha mover os céus e terras em favor do teu filho, para que tudo venha acontecer como tu queres, Pai. Pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. Visita a família do Ricardo, Senhor, os irmãos e as irmãs, Pai. Tira todo o espírito de contenda, de confusão daquele meio, Senhor, e que traga união no lar, Senhor, em toda a família, Pai. Que eles sejam os irmãos unidos em amor e compaixão, carinho uns pelos outros, Pai. Que a fé deles sejam edificadas neste tempo também, Senhor, através da vida do Ricardo, Senhor, porque tudo que o Senhor permitiu, Senhor, tem levantado eles, tem mudado o meio deles, Senhor, e louvamos por tudo isso, Pai. Faz a tua vontade no meio do teu filho, faz a tua vontade no meio das nossas irmãs aqui, Senhor. E o Senhor, Deus, eu peço, Senhor, uma provisão, Senhor, de cura, Senhor, na vida das irmãs que estão passando, Senhor, por momentos difíceis na saúde, Senhor, tanto espiritual quanto física, Pai. Muitas aqui, Senhor, têm algum problema, Senhor, na saúde, Pai. Mas eu sei que o Senhor é um Deus de cura, Senhor.
O Senhor é o médico, o que a gente diz, o médico dos médicos, Senhor. Mas eu sei que o Senhor é muito maior do que tudo isso, Pai. Que somente uma palavra tua, Deus, pode mudar a vida de todas as nossas irmãs, Pai. Pois faz, Senhor. Faz, Pai. Faz na vida delas, Senhor. E que assim a fé delas venha a ser edificada, Senhor. Faz o milagre que elas tantos necessitam, Senhor. Faz, Senhor, porque somente o Senhor pode fazer, Pai. Mais nada, nem ninguém, Senhor. Somente o Senhor, Deus. Ainda que os médicos tragam remédios, receitem, que eles digam que o problema é esse, quem pode trazer a cura é o Senhor, Pai. Pois eu entrego elas em tuas mãos, Senhor, para que seja feita a tua vontade, Senhor. Que este momento, Senhor, seja um momento de edificação de fé, Senhor, e que em tudo que elas façam, Senhor, elas vejam a presença do Senhor, Deus. E assim eu entrego este momento de oração, este momento de palavra, de reflexão, Senhor, que tudo seja feito conforme a tua vontade, em nome do teu santo filho Jesus Cristo. Amém.